Olá galera, dando continuidade aos nossos estudos, na aula anterior nós vimos que em um meio homogêneo e transparente, a luz se propaga apenas em linha reta. Hoje nós iremos falar do princípio da reversibilidade dos raios de luz, que afirma o seguinte: a trajetória de um raio de luz é a mesma no sentido reverso. Bom, se é reverso, significa que eu tenho que ter uma reflexão. Mas ficou um pouco vago, vamos entender de uma forma prática. Eu coloquei dois exemplos aqui. No primeiro exemplo, eu tenho dois observadores, observador 1, observador 2, separados por uma parede opaca onde a luz não atravessa, ou seja, o observador 1 não consegue enxergar o observador 2. Como eu consigo que isso seja possível sem alterar suas posições? Eu vou fazer uso de um espelho. Vamos lembrar que eu não consigo desenhar no papel, não consigo observar o espelho olhando de frente, eu tenho que olhar ele de perfil, certo? Então, vou colocar um espelho aqui, aonde um possa ver o outro. Então, vamos analisar aqui. Vou colocar meu espelho, vou escolher essa posição aqui, o espelho. Lembrando que o símbolo do espelho é uma linha reta com 3 risquinhos que mostram a parte não reflexiva e a parte reflexiva. Então, agora, vamos observar o seguinte. Se o observador 1 está enxergando o observador 2, significa que em algum momento aqui, que durante essa observação, a luz veio de uma fonte luminosa, tocou o observador 2 e seus raios de luz observados pelo 1 seguem a seguinte trajetória. Ó. Corpo observado, que refletiu a luz, foi na direção do espelho, e o espelho refletiu para o observador 1 aqui. Pronto. Simples assim. Só tem um porém. Se o observador 1 está enxergando o 2, significa que o 2 também enxerga 1 naquele mesmo instante. Porque a trajetória também pode ser oposta. Significa o quê? Que se aqui há luz também, a fonte de luz, na mesma angulação que eu tenho aqui, na mesma posição, para o mesmo instante observado, a luz que veio de uma fonte tocou o observador 2, veio na direção do espelho, o espelho refletiu e direcionou esses raios até o observador 2. Se nós trouxéssemos esse espelho um pouco para baixo, os dois não conseguiriam se enxergar, ou um pouco para cima. Então eu tenho um ponto que nós vamos calcular lá na frente, que obrigatoriamente, se eu consigo enxergar uma pessoa através do espelho, ela também está me enxergando. Uma aplicação que nós temos disso no dia a dia é o ônibus. Ó, veículo comprido, largo, tem um retrovisor e aqui nós temos o motorista. Essa é a representação, ambos seguindo esta trajetória. E aí, bem aqui atrás, tem uma plaquinha, bem assim, um desenho de um retrovisor, escrito que se eu não te enxergo, se você não me enxerga, eu também não te enxergo. Por que ele fala isso? Porque olha só, para que, vamos observar aqui, para que ele consiga enxergar o motorista, nós temos que ter a reflexão através da reversibilidade. Olha só, se o motorista, através dele, enxerga o carro, é porque o carro está enxergando o motorista através do retrovisor. Se esse carro vier um pouco mais para frente ou um pouco mais para a direita, o motorista não consegue enxergar o veículo. Claro, e como que ele sabe, como que o motorista sabe que do veículo que o ônibus não está enxergando ele? Porque ele não consegue enxergar o retrovisor. Então, se ele for fazer uma curva à direita aqui, o ônibus pode virar à direita e colidir com ele nesse instante. Então, por medida de segurança, nós temos que sempre observar o retrovisor do veículo da frente para que ele saiba que nós estamos vendo ele e ele possa nos ver. O princípio da independência dos raios de luz afirma que todo raio de luz segue sua trajetória independente se ele cruzar com outro raio de luz. Bom, vamos exemplificar isso. É bem simples, bem tranquilo. Eu tenho uma lanterna aqui e esta lanterna emite um feixe de luz azul que eu vou representar aqui por 3 raios azuis. Pronto. Feixe paralelo, igual nós já estudamos, né? Está aqui. Então os raios estão seguindo esta direção.
Mas aí, eu pego uma outra lanterna que emite luz vermelha. Vou ligar ela e vou mirar ela de forma que ela cruze, que os seus raios cruzem a trajetória do raio azul. Então aqui. O que o princípio diz? O raio de luz vermelho continuará sua trajetória mesmo se ele cruzar com o azul. Vermelho continua vermelho. Só há um detalhe aqui. O detalhe é que na intersecção dos dois raios eu tenho uma mudança de cor. Porque nós sabemos que a luz vermelha com a luz azul nos dará uma luz violeta, roxa, né? Aproximadamente entre os dois, dependendo da intensidade do brilho de cada lâmpada. Então, vermelho cruzou com azul, fica roxo, continua vermelho. Azul cruzou com vermelho, fica roxo, continua azul. Simples e tranquilo. Exercício 12 da nossa lista. Dois raios de luz que se propagam em um meio homogêneo e transparente interceptam-se em um certo ponto. Ou seja, eles se cruzam em um certo ponto. Então, pode-se afirmar que nós acabamos de ver que o princípio da independência dos raios de luz é quem afirma que um raio de luz, ao se cruzar com outro, ou um feixe de luz, ao cruzar com outro, consegue continuar sua trajetória sem interferência nenhuma após o cruzamento. Lembre-se que, eu tenho um raio de luz para cá vermelho, eu tenho um raio de luz azul para cá, e ambos se cruzam, cruzaram-se. O que vai ocorrer? O raio de luz continua, o azul continua a sua trajetória, o vermelho também. Apenas aqui no ponto de intersecção que nós teremos, nessa interceptação, a luz roxa, que é a fusão das duas, né? Bom, então letra A. Os raios luminosos cancelam-se. Não, está errado, né? Letra B. Mudam a direção de propagação. Não. Letra C. Continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes. Perfeito. Essa é a alternativa correta. Vamos julgar o restante para confirmar, né? Propagam-se em trajetórias curvas. Também não. E letra E, a última, retornam em sentidos opostos. Também não, né? Exercício 13. As imagens abaixo correspondem a um acessório de segurança para quem tem que transportar um bebê na cadeirinha no banco de trás. O espelho retrovisor para bebê. Para que os pais possam ver seu filho sentado na cadeirinha, fixada no banco traseiro e de costas para os ocupantes dos bancos da frente do carro, o espelho deve ser fixado no encosto da cabeça do banco traseiro, de frente ao bebê. Assim, os pais, ao olharem para o espelho retrovisor interno do automóvel, poderão ver a imagem refletida do bebê. O princípio da ótica geométrica que permite que isso seja possível é qual? Bom, muito simples, né, gente? Eu dei na explicação o exemplo do ônibus que, se o motorista do carro atrás do ônibus consegue enxergar o retrovisor do ônibus, ele está ciente de que o motorista está enxergando ele, se estiver olhando também para o mesmo retrovisor. Afinal, o princípio da reversibilidade afirma isso, tá? Então, o princípio da reversibilidade está na alternativa D de dado. Exercício 25. Um observador A, olhando um espelho, vê um segundo observador B. Se o observador B visar o mesmo espelho, ou seja, olhar o mesmo espelho, ele verá o observador A. Esse fato se explica pelo princípio, nós já vimos, da reversibilidade dos raios de luz. Então, nesse exercício, alternativa C. Gente, vamos lembrar que a afirmativa A fala da propagação retilínea. A propagação retilínea apenas afirma que a luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes. A B, que é o princípio da independência dos raios luminosos, afirma que um raio, se ele cruzar com outro, continua seguindo sua trajetória de forma retilínea, sem sofrer alteração. Já a D, princípio da inércia, e E, princípio da homogeneidade, não cabe nesse exercício. Por isso, apenas a alternativa C.
Jovens, vamos lembrar que o estudo da ótica geométrica nos ajuda a compreender o comportamento dos raios de luz, né? Quando eu observo o comportamento dos raios de luz e a interação da luz com os corpos e os meios, eu consigo descrever, olhar, observar e até criar equipamentos ou soluções tecnológicas para evoluir. Como, por exemplo, é a propagação retilínea da luz que faz com que uma pessoa possa observar que a luz só se propaga em linha reta, e com isso foi que Johannes Kepler conseguiu criar a primeira câmera fotográfica, né? Outro item importante, quando você analisa a propagação retilínea da luz, você consegue perceber que você é capaz de calcular, igual fizemos em alguns exercícios, a altura de um edifício com uma fita menor, sem precisar subir nele, usando apenas a luz e outro objeto de referência. Outro item importante que nós podemos considerar é que quando nós analisamos o princípio da reversibilidade dos raios de luz, nós podemos evitar acidentes, como no exemplo do ônibus e o carro. E também a independência dos raios de luz. Por que ela é muito importante? Gente, quando Newton falou da teoria corpuscular, ele afirmou que a luz é uma matéria, é um corpo. Então pensa, se eu jogar uma bolinha, essa bolinha está seguindo a trajetória, eu jogo outra bolinha e ela colide uma com a outra, eles mudam a direção de propagação. Só que a luz, apesar de ser uma partícula denominada fóton, que nós já vimos, ela também se propaga através de ondas, é uma energia. O princípio da dualidade, que eu já falei antes, estudado pelo Sr. Albert Einstein. Então, essa pequena partícula, mesmo que ande em conjunto, quando ela anda pelo espaço aqui, no caso pelo nosso meio homogêneo e transparente, e colide com outro conjunto da mesma natureza, que são outros fótons, eles seguem sua trajetória sem sofrer interferência. E observe, são esses tipos de estudos que ajudam a muita gente a evoluir, criar novas coisas. Se você parar para analisar, arquitetura e urbanismo, principalmente a parte de urbanismo, decoração, melhorou muito quando começou a estudar a luz. Observe que muitas decorações à noite de plantas ou locais, você não tem todas lâmpadas de todas as cores. Então, como que eles conseguiram organizar, fazer um brilho diferenciado, um sombreamento, um efeito luminoso? Através dos estudos dos princípios básicos da luz. É difícil conseguir, por exemplo, uma luz violeta. Muito difícil. Mas se eu pegar apenas um feixe vermelho e um azul, e esses eu encontro com facilidade em uma loja por exemplo, de elétrica, por exemplo, eu consigo mirar um com o outro, ou colocar juntos muito próximos, iluminando o mesmo ambiente, e com isso conseguir a coloração que eu quero. Tá? Então, gente, vamos continuar estudando, logo já estaremos juntos, já está quase no fim, pelas notícias que a gente tem recebido, né? Então, força e saudade de vocês. Um beijão.